Não dá para saber, por exemplo, se a queda, o crash seria aqui e a recuperação seria lá em 2026, não tem como saber. Mas eu chuto que nós estamos fazendo um padrão de bump and run, tá? Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Muito bem, senhores, nós temos o seguinte, tendência de baixa no gráfico do petróleo, me chamou muita atenção. Média 8 semanal, essa linha azul que vocês estão enxergando é a média 8 semanal, ela antecipa movimentos das próximas 8 semanas. E hoje no gráfico do petróleo, barril Brent, que é o que a gente utiliza como referência aqui no Brasil, e também para saber se a inflação vai ser controlada no mundo todo ou não, a gente vê o preço do barril, né? Semana passada a gente viu o preço do barril subindo violentamente, as ações da Petro Rio, acho que é Petro Rio, que é a Petro 3, a Petrio 3 da Bolsa Brasileira, veio em alta, Petrobras também. E agora nós temos o seguinte, nós temos aqui o engolfo de baixa, né, que está tentando manter o canal de baixa desse barril, tá? Então, um barril de petróleo, se ele se desvalorizar, isso é um bom indicativo de que a inflação pode ser controlada, tá? No caso aqui, ele tentou romper a resistência, não conseguiu e veio para baixo aqui. Então, para essa fase de combate de inflação, é um bom sinal se a gente voltasse para baixo desse canal, para dentro desse canal laranja aí que eu estou mostrando para vocês. Bom, o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós temos aqui o mercado que vai abrir às 10h30 da manhã, tá? Nós temos o mercado de futuros que já abriu ontem às 19 horas, antecipando o movimento de, finalmente, tentativa de rompimento da média 8 semanal. Então, dentro daquela estrutura que a gente fala, né, de manter um bear trap, que seria um fundo mais baixo do que o fundo anterior, com rompimento verdadeiro, se ele conseguir romper a média 8 semanal, tá? Agora ele está trabalhando nisso, né? O mercado está indefinido agora nessa segunda-feira, mas se ele conseguir romper, nós vamos voltar provavelmente para essas regiões de Fibonacci aqui em cima, para os 4.000 pontos do S&P 500, trazendo aquele famoso respiro do mercado. Como o mercado está dentro de uma estrutura de volatilidade, eu acredito que sim, a gente pode ter esse respiro do mercado ainda. Em novembro vai ser o mês que vai decidir para nós se os mercados vão trazer um respiro antes de mais queda, com uma confirmação de recessão no ano que vem. Então isso me chama a atenção. E também, basicamente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E também eu quero ver se ele consegue romper hoje a média 8 semanal. Então, se ele conseguir romper, eu vou ficar um pouco exposto à compra em alguns ativos e majoritariamente vendido. O que é vendido não é apostar em baixa, tá, pessoal? É apostar em ficar... não é apostar, é ficar dolarizado, certo? Então, majoritariamente dolarizado, mas aumentaria minha exposição à compra de ativos para tentar pegar esse respiro que iniciou que retomou a alta aqui na sexta-feira. Então, o fechamento semanal do S&P 500, o mercado de futuros, ele chegou a fazer um engolfo de alta, né, um pivô de alta aqui de curtíssimo prazo. Para eu ter uma confiança de pegar umas 4 a 8 semanas de alta, eu preciso que ele rompa essa média 8 semanal, uma alta, né, que seria um pullback para o preço continuar caindo. Então, no futuro, espero mais queda pela frente. Então, ainda nessa narrativa de recessão global, eu acredito que nós vamos ter ainda mais quedas pela frente, mas dentro de um contexto de volatilidade, e volatilidade leia-se altas e quedas, só que o importante é ficar exposto temporariamente por um curto espaço de tempo na alta, mas majoritariamente vendido, porque a tendência principal é de mais quedas, né? Apesar de ele ter feito aqui, dele estar fazendo aqui o famoso bear trap, que é esse fundo mais baixo do que o fundo anterior, o preço volta e os mercados voltam a reagir um pouco positivo. Isso aqui eu acredito que é uma compra, pessoal, é uma especulação minha, tá? Mas é uma compra de investidores que acreditam que estão tentando adivinhar o fundo, obviamente, mas que estão tentando já entrar parcialmente nesse suporte dos 3.600, né? Como ele rejeitou a perda dos 3.600 e voltou para cima, nós temos um contexto dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, ou seja, da última semana, um contexto altista aqui de curto prazo.
Se a gente tiver a manutenção dessa alta acima da média 8 semanal durante essa semana, dessa segunda semana depois desse pullback, nós vamos ter um respiro de alta que, conforme eu expliquei para vocês, pelo menos até uma das regiões de Fibonacci, o que pode trazer um pouquinho de alta para o Ethereum, para o Bitcoin e assim por diante, para os mercados de voláteis em geral. O risco que corre aqui temos ainda pouca informação porque a semana recém iniciou, então ainda estamos com 50% de probabilidade de alta e 50% de probabilidade de baixa, ou seja, é igual jogar uma moeda para cima, jogar uma moeda e falar cara ou coroa, porque a probabilidade está exatamente a mesma, porque nós estamos testando o preço das maiores ações americanas em suporte perdido como resistência. Então, dentro de continuação de padrão de baixa, geralmente é isso que ele faz, né? Ele faz toque, perde o suporte, age como resistência e o mercado afunda, trazendo uma queda satânica, né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele arrisca romper a média 8 semanal. Então, se ele romper a média 8 semanal ao longo dessa semana, se manter acima, o mês de novembro pode iniciar o mês em alta, tá? Então, o mês de novembro pode ser altista, caso o preço consiga se manter acima. Por enquanto, as probabilidades estão as mesmas por causa desse movimento lateral. Um detalhe muito importante que a gente precisa entender é o seguinte, e está se consolidando no gráfico semanal um gráfico de pump and run, de dump and run, tá? Dump and run é um dos movimentos pré-explosão de preço mais significativos que existem, tá? É o price action que mais traz retorno financeiro para todos os investidores de risco. Esse padrão ele é conhecido como um desenho de um crash, tá? Geralmente ele faz um crash, depois lateraliza, começa a fazer uma recuperação e a partir desse movimento, mais para frente, ele consegue fazer a recuperação. Se eu pegar essa linha de tendência de baixa, colocar ela num padrão de bump and run, eu posso prever entre aspas, que a recuperação econômica começaria pelo gráfico, né? Em final de 2023 e início de 2024. Então, o padrão que se desenha aqui é um padrão de bump and run. Esse padrão de bump and run ele acontece frequentemente em recessões econômicas, né? Aqui, ó, se a gente for pegar aqui esse padrão de bump and run, nós tivemos essa recuperação. Então, veja que depois que acontece o movimento de crash, né, o movimento de grande queda, o Federal Reserve começa a utilizar ferramentas de recuperação econômica que fazem com que a liquidez do mercado volte. Então, esse é um padrão que eu quero captar, que acho que todos nós queremos captar, na verdade, que é o padrão de bump and run, né? Então, se você quiser pesquisar aí sobre esse padrão, esse é um padrão bem clássico, é um padrão de início de tendência, de reversão de tendência de baixa para a tendência de alta, é esse movimento aqui. Então, ele faz o grande boom, né? E depois ele começa a tendência de alta forte, tá? Logicamente, o padrão gráfico ele não se repete sempre igual, não é exatamente igual sempre, mas ele é muito parecido, né? Então, a gente tem o padrão de bump and run, que precisa consolidar depois uma recuperação econômica lá para 2024. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo do meu tempo com análise gráfica é o seguinte, geralmente você pega os topos aqui, né? Você une eles e faz essa linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa ela vai te dar aproximadamente, porque não é exatamente igual, mas aproximadamente o período futuro que vai ter o rompimento dessa LTB. Então, logicamente, quanto mais longo é a queda, mais longa seria essa linha de tendência de baixa. Não dá para saber, por exemplo, se a queda, o crash seria aqui e a recuperação seria lá em 2026, não tem como saber. Mas eu chuto que nós estamos fazendo um padrão de bump and run, tá? Então, especulo que esse é o padrão que vem se desenhando aí no S&P 500 e na economia global como um todo, né? Recessão e tal. Então, acho que ainda há muito cedo para entrar apostando em fundo, apesar que tem gente comprando esse fundo, acreditando que é um fundo verdadeiro e que a recuperação seria já imediatamente, né? Já começaria já em 2023, abril de 2023. Pode acontecer, tá, pessoal? Pode ser que seja, pode acontecer, não tem como saber, até o gráfico mesmo mostrar pra gente, mas o que acontece eu tenho que saber o que eu vou fazer em caso no semanal a gente consiga se manter acima da média 8 semanal. Então, se a gente conseguir se manter acima da média 8 semanal, aumenta-se a probabilidade dele conseguir pelo menos voltar a testar essa linha amarela aqui.
os 4.000 pontos no S&P 500 e um padrão de respiro, né? Que seria aquelas 2 meses de alta que acontecem, né, no meio da tendência de baixa. Então, vem a perna de baixa, com a perna de baixa vem o respiro. Esse é o respiro que eu gosto de capturar. Então, vem outra perna de baixa, outro respiro, outra perna de baixa, outro respiro. Então, é basicamente esse respiro que a gente tenta capturar de vez em quando, né? Na tendência de baixa.